atrair. E é precisamente sobre isso que Deus estava me ministrando hoje à tarde. O primeiro, quando o Pidi falou comigo, eu falei, nossa, você tem certeza que Deus falou que sou eu que vou pregar? E ele falou, não sei, só vou saber amanhã. E eu falei com ele, poxa, isso não é justo. Eu falei, porque o dia que o Edgar, você falou que o Edgar ia pregar, você falou para mim, você falou na frente da igreja, foi Deus que falou que você ia pregar. Eu falei assim, agora eu te perguntei se foi Deus, eu falei, você fala que você não sabe, que você ainda vai ver? Eu falei assim, sujeira, né? Mas aí quando a gente estava voltando no carro, ele estava dormindo atrás, né, com a Briana no colo, e estava passando uma música no rádio que veio ministrar no meu coração. E aí eu ouvi a voz do Espírito e falou assim, Mara, é sobre isso que eu quero que você fale, sobre um coração quebrantado, que é um coração quebrantado que traz a minha presença, é um coração quebrantado que faz com que eu possa me mover, é um coração quebrantado que me atrai. E aí o Senhor começou a falar sobre mover, atrair, chamar a atenção do coração de Deus, para que a gente possa obter algo. Eu creio que todo mundo chegou aqui hoje querendo alguma coisa de Deus, porque senão você não tinha saído de casa. Alguns vieram buscar mais unção, alguns vieram buscar uma solução para um problema, mas todos nós viemos buscar alguma coisa. Mas como é que nós vamos conseguir mover o coração de Deus? É que é a pergunta. Com tantas pessoas aqui, com tantas pessoas no mundo, como é que nós vamos conseguir que o Deus soberano, poderoso, que está sentado sobre o trono, possa parar e olhar para nós? Como é que a gente pode fazer com Deus, que tem tanta coisa a se preocupar, possa parar e se preocupar comigo? Tem tanta coisa acontecendo, né? Se a gente sair um pouquinho lá fora, a gente vai ver tanta coisa está acontecendo, gente indo para festa, né, sexta-feira à noite, outros em casa, lares brigando, tanta coisa. Mas como é que eu vou conseguir que Deus olhe para mim? Hoje eu cheguei aqui pedindo a Deus que eu consiga atrair o seu coração. E eu creio que isso também é o pedido de todos nós que chegamos aqui. Senhor, olha para mim, olha a minha necessidade, olha o que eu estou precisando, olha o que eu estou passando. Senhor, se você existe, escuta o meu grito. O grito talvez que é silencioso às vezes, mas todos nós temos um grito dentro de nós às vezes. Um momento que a gente parece que está sozinho. E a resposta que Deus me deu foi simples. Simara, eu escuto, eu paro quando eu vejo um coração que se quebranta, um coração que se humilha, um coração que fica tão quebrantado na minha presença que não está nem aí para quem está do lado. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Mateus 15, 21 a 28. Não, eu vou falar um pouco sobre uma mulher cananeia que suplicou o Senhor por misericórdia. Mas antes de eu ler, eu queria só explicar um pouquinho sobre quem era esse povo cananeu. A palavra do Senhor nos ensinou que esse povo, os cananeus, eram habitantes pagãos. Eles eram pagãos e eles habitaram na terra de Canaã. Antes que o povo de Deus herdasse a terra prometida, que era Canaã, tinha um povo lá que era os povo cananeu. Eles habitavam nessa terra. E nós descobrimos nessa história que esse povo era um povo o quê? Pagão, igual eu falei. Povo pagão que servia a vários deuses. Eu fui estudar sobre isso, eu falei, Senhor, mas eu não, exatamente o que é isso? Aí colocou assim, estava lendo, eles adoravam a uma variedade de deuses, a Baal, a Sera, a Astarote, a El. Os cananeus, eles tinham práticas imorais e práticas de lascívia com prostitutas em seus cultos, além deles oferecerem sacrifícios humanos. Porém, essa mulher cananeia, para ela chegar ao ponto de chegar perante Jesus e falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a gente pode chegar a entender o quê? Que os deuses dela não tinham resolvido o problema dela. Até aquele momento ela ainda não tinha conseguido ninguém para resolver a necessidade que tinha dentro da sua alma. Alguém que pudesse resolver. A história vai nos relatando que ela tinha uma filha que era endemoniada, que sofria por tormento de demônios, espíritos malignos. Mas pelo que a gente vai entender, ela já tinha talvez procurado ajuda, mas não tinha conseguido. E ela chegou perante Jesus e começou a gritar por misericórdia. Vamos ler lá
Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Então aí Jesus responde: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, mesmo assim, e ela adorou, de joelhos. Você já pensou? Ela acabou de tomar um fora. Jesus virou para ela e falou assim: não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já falou para ela bem claro: eu não vim para o teu povo. Eu vim para o povo de Israel, para o povo que tem uma aliança comigo, para um povo que serve a mim. Eu não vim por você. Só que mesmo assim a gente vê a persistência dessa mulher. Talvez muitos de nós teríamos já desistido aí. Poxa, eu pedi um negócio, já me cortou na primeira, eu não vim por você. Eu já tinha vazado, né? Que quem tem vergonha na cara, a gente já vaza antes de tomar outro fora, né? Mas a gente vai vendo na história que ela se ajoelha, ela fica perante o Senhor e o adora. E ela fala: Senhor, ajuda-me. Quando uma pessoa se ajoelha, a pessoa está demonstrando uma atitude de humildade, a pessoa está se prostrando. Ela fala: Senhor, me ajuda. Ele respondeu: não é certo que eu tire o pão dos filhos e lance aos cachorrinhos. Já é desaforo demais, não é? Você pedir um favor a alguém e a pessoa, além de dizer que não veio para te ajudar, a pessoa ainda te comparar com o cachorro. Falar assim: não, não é justo que eu tire os pães dos filhos para dar aos cachorrinhos. Tipo assim, você é uma cachorrinha e eu não vim aqui para te dar nada. Só que essa mulher persistente, humilde, porque leva um coração humilde para ouvir uma coisa dessa, ela vai e ela fala: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus responde: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nós podemos ver a persistência de uma pessoa que teve um coração humilde o suficiente para, mesmo se sentindo desprezada, como muitas vezes a gente se sente, né? A gente chega num lugar e às vezes a gente se sente que as pessoas não nos aceitam da maneira que nós somos. Só que a gente tem que entender que se nós queremos mover o coração de Deus, nós temos que demonstrar que nós estamos querendo alguma coisa. A gente não pode desistir na primeira luta que se levanta, na primeira resistência que se levanta, a gente pegar: não, eu vou embora, a pessoa me tratou mal. Aí vai na história, Jesus compara ela com um cachorrinho. Eu não sei se alguém algum dia foi comparado com um cachorro, mas gente, misericórdia, isso é feio. Alguém virar para você: ah, sai, sua cachorra. A pessoa está te falando, está te chamando para briga, né? Para tapa na orelha, né? Que é uma coisa baixa. Só que Jesus, ele não estava querendo desprezar ela. Jesus estava testando a sua fé. Ele estava testando até que ponto que ela estava disposta a se quebrantar perante o Senhor. Até que ponto será que é verdade? É verdade mesmo? E Jesus ficou testando ela. Porém, ela responde que até os cachorrinhos têm direito às migalhas. Isso para mim, eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, se alguém me tratasse mal, me chamasse de cachorra, aonde que eu ia responder que eu tinha direito a migalha? Eu acho que eu já tinha virado a mesa, igual na minha personalidade brava, igual o PJ falou. Eu já tinha rodado baiana, e eu já tinha, eu acho que quebrado o pau. Falei assim: como é que é possível? Você está além de chamar de cachorrinha, nunca a minha resposta seria: mas eu tenho direito às migalhas. Falei: gente, aí eu falei com o Senhor, falei: Senhor, eu acho que eu não sou humilde. Eu tenho hora que eu penso: Senhor, eu sou humilde, mas na hora que a gente vai ler umas coisas assim, eu falo: Senhor, peraí, eu acho que ainda existe alguma coisa que precisa ser tratada e moldado no meu coração. E se eu estou querendo mover o coração de Deus, então eu quero que Deus trate. Porque todos nós, às vezes a gente fala: Senhor, eu tenho orgulho de ser humilde.
Gente, isso não é humildade, isso é orgulho. Né? E às vezes a gente enche a boca, eu tenho orgulho, Senhor, de ser humilde na tua presença. Aí o Senhor fala assim, que engraçado, né? Orgulho de ser humilde. Não sei se isso existe. Né? Mas aí o Senhor estava falando no meu coração, Ele falou assim, Mara, aqueles que querem mover o meu coração, eles não se importam com o que as pessoas dizem, eles não se importam com o que as pessoas falam. Aqueles que são humildes, verdadeiramente, eles conseguem entender que não há um pingo de orgulho sequer dentro deles. Porque ser humilde é exatamente isso, é não ter orgulho, não ter arrogância. Amém? E todos nós precisamos possuir um coração quebrantado e humilhado diante do Senhor. Aqueles que têm um coração humilde, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor os considera. Se você quer ver, vai lá em Salmos 138, 6. Vamos rapidinho encontrar, que tem vários versículos. Eu quero que vocês leiam. Salmos 138, 6. Alguém já achou? Vai. Amém. O Senhor é atento, Ele considera aqueles que são humildes de coração. Então, se você chega perante o Senhor com humildade, o Senhor vai te ignorar? Não, a palavra diz que Ele considera, Ele é atento. A palavra de Deus também em Salmos 9, 12, diz que o Senhor ouve a um coração humilde. 9, 12, alguém encontrou? Hoje eu estou querendo que vocês participem, ver se está todo mundo acordado. Vai, brother, só você que está encontrando, vamos lá. Amém. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. A palavra do Senhor também nos diz que os humildes gozam da presença de Deus. Isaías 57, 15. Quero mostrar a vocês na palavra os benefícios que nós temos de ter um coração humilde. Porque a palavra do Senhor nos ensina que um coração arrogante o Senhor abomina, o Senhor despreza. E a gente hoje chegamos aqui dizendo que a gente quer encontrar favor, amém? Quem encontrou Isaías 57, 15? Davi? Pode ir. Amém. O Senhor habita nos que têm um coração humilde e contrito, e esses podem gozar da presença do Senhor. O Senhor também habita nos humildes, e a palavra do Senhor diz que os humildes são exaltados por Deus. Amém? Aquele que se humilha, o Senhor exalta, porém aqueles que se exaltam, o Senhor os humilha. A gente vê também que são os humildes são os maiores no reino do céu. O Senhor disse certas vezes na bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de coração. São esses aí que Ele está procurando. Hoje à tarde é engraçado que quando eu estava ouvindo a música, aí eu falei para o Pidi, vim na caminho, eu coloquei a música, eu falei, Pidi, olha que música linda que o Senhor ministrou. Aí ele falou assim, Simara, você sabia que um coração quebrantado é mais do que humildade? Um coração quebrantado é um coração que está quebrado, porém ele está pronto a ser restaurado, ele está pronto a ser levantado novamente. E é esse tipo de coração que Deus está procurando, um coração quebrantado. Aqueles que são humildes, eles recebem mais graça de Deus. Quantos precisam da graça de Deus? Pois se você quer mais graça de Deus, a palavra em Provérbios 3:34 diz que os humildes recebem mais graça de Deus. Então os arrogantes, será que esses aí encontram graça aos olhos de Deus? Não. A palavra diz que os humildes são os que encontram graça aos olhos de Deus. Alguém encontrou? 3:34. A ler forte. Ele dará graça aos mansos e humildes de coração. Humildade significa a ausência da arrogância. É o reconhecimento que por nós mesmos
nós somos incompetentes, nós somos sem valor. Nós temos que chegar a um ponto na nossa caminhada de entender que nós precisamos de Deus. Que por nós mesmos a gente não pode fazer nada, nós não somos ninguém. Infelizmente, muitas vezes, muitos de nós fomos ensinados que é pelas nossas obras. E a realidade é que pelas nossas obras nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas é pela graça de Deus. Amém? Nós encontramos graça como? Estou ouvindo. Um coração humilde. E é isso que muitas vezes a gente não para pensar nos passos. A gente fala, Senhor, eu quero a Tua graça. Eu quero encontrar graça aos Teus olhos, Senhor. Só que a Bíblia nos ensina que para encontrar mais graça aos olhos do Senhor, Ele procura por corações humildes, corações quebrantados, corações mansos, contritos à sua voz. Amém? Nós podemos ver em várias histórias na Bíblia, por exemplo, o cego de Jericó, que ele gritava por misericórdia. Ele gritava, muitas vezes era uma pessoa humilde para poder demonstrar que está passando alguma coisa errada. Não tem nada pior do que uma pessoa estar passando um problema e a pessoa ser arrogante e não querer reconhecer perante os outros, sendo orgulhoso. Irmão, está tudo bem, glória a Jeová, está tudo bem comigo, estou em vitória. Quando a realidade é que às vezes nós estamos passando por dificuldade. Quem não passa por dificuldade aqui? Eu passo. E cada bomba, gente, misericórdia. Só que a gente tem que entender que quando a gente procura ajuda, a gente está demonstrando um coração humilde. E um coração humilde o Senhor ouve. A palavra diz que Ele escuta, Ele ouve, Ele fica atento, Ele decide abençoar. A gente vai ver nessa história, é engraçado que o Senhor Jesus parou para abençoar uma mulher pagã. Não eram as obras dela, ela era pagã, gente. Ela nem servia ao Deus de Israel, ela servia. Só que o Senhor viu o coração dela quebrantado de desespero. Ela chegou a um ponto na vida dela que ela falou, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Eu ser arrogante e ficar insistindo em dizer que os meus deuses podem fazer alguma coisa por mim, não está resolvendo nada. Chega um ponto que a gente tem que dar um grito. A gente tem que falar com uma pessoa do lado, irmão, por favor, ora por mim. Eu estou passando por dificuldade. Eu estou precisando de uma oração. Eu estou precisando de um ombro amigo. Eu estou precisando que você me empreste seu carro. Às vezes é uma coisa tão simples, mas a gente, não, eu sou orgulhoso. Né? A gente vê, por exemplo, tantos jovens hoje em dia que vieram para essa terra para batalhar, largaram as suas famílias. Aí passam dificuldades aqui. Mas quem diz que eles querem voltar para a nação deles de mão abanando? Não, eu não vou voltar. Vou voltar, vou chegar lá com nada, o que é que os outros vão falar de mim? Gente, isso é orgulho. É orgulho. Às vezes a gente tem que parar, a gente tem que voltar. A gente precisa de entender o que Deus tem para a nossa vida. Tem certas coisas, às vezes a gente parece que vai sendo fechado num buraquinho, vai fechado contra a parede. E a gente não sabe o que fazer. Às vezes Deus está querendo nos levar a nos quebrantar, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa arrogância, quebrar tudo o que a gente levantou, a prepotência, reconhecer que nós precisamos de Deus, que sem Deus nós não somos ninguém. Pedro, a Bíblia nos fala sobre o apóstolo Pedro, era uma pessoa de caráter forte, difícil. Só que a certa altura, quando ele já não era aquele Pedro duro, mas já tinha sido trabalhado por Deus, ele fala assim, Senhor, para onde eu vou, se só Tu tens a palavra de vida eterna? O que adianta muitas vezes a gente ficar demonstrando uma coisa que nós não somos? Quando é tão fácil a gente só quebrantar o nosso coração, se humilhar, pedir a Deus por ajuda, pedir a Deus, Senhor, olha para mim, olha para o meu problema. O problema é que às vezes nós somos tão arrogantes, tão metidos, que a gente nem para Deus a gente quer admitir. Não vou falar. Você acha que Deus não sabe? Na verdade, você acha que Deus não sabe? Essa palavra de Deus diz que Ele é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo. Vai te custar alguma coisa de você falar, Senhor, eu preciso disso, eu sei que eu falhei nisso, sei que eu não mereço, porém eu preciso.
E você sabe uma coisa? Deus é tão bom que se você tem um coração quebrantado, Ele te ouve. Ele ouve. Ele muitas vezes Ele te testa. Porque tem aquela falsa humildade. Eu sou santo. Humilde. Nossa, tão humilde, igual eu falei, né? Orgulho de ser humilde. Aí Deus vai testando. Quero ver se você é humilde mesmo. Quero ver. Aí Deus vai deixando as coisas te testar. Só para testar se você tem um coração quebrantado. Nós temos que entender que sozinho nós não podemos, mas Deus pode fazer. Só que Deus quer que a gente tenha um coração humilde perante Ele, que a gente encontre favor. Como posso eu conseguir favor de Deus, ou favorecimento de Deus? Como posso eu encontrar cancelamento às maldições que eu mesma abri porta? Como posso eu encontrar compaixão de Deus? A resposta é simples, tendo um coração quebrantado, entendendo, Senhor, eu estou tão quebrantado, eu estou tão quebrado, eu cheguei a um ponto que eu estou tão necessitado da Tua presença, Senhor, que eu não quero saber o que é que os outros vão pensar, eu quero atrair o Teu coração, eu quero, Senhor, que Tu faças uma diferença na minha vida, eu quero ser verdadeiramente humilde. A gente vê outro exemplo na palavra do Senhor, da mulher que lavou os pés de Jesus. A gente vê que Jesus chega numa casa, eles não lavam seus pés, e aí de repente entra uma mulher correndo e ela se prostra aos pés dele, e ela começa a chorar, a chorar. Todas as vezes que a gente vê na palavra do Senhor alguém ajoelhar, é um sinal da pessoa estar se prostrando, é um sinal de humildade. A mulher se ajoelha e ela começa a chorar, e a gente vê na história contando que a mulher lavou os pés do mestre com as suas lágrimas. E gente, só isso aí é tremendo, de você se prostrar aos pés de alguém. Naquele tempo eles não tinham bota ou tênis fechado, não. Eles andavam de sandálias, às vezes descalço, em terra empoeirada, suja. Você já pensou, naquela época não tinha pedicure. Imagina como é que estava o pé de Jesus. Eu sei que era Jesus, gente, mas devia estar assim meio nojento, né? Sujo, fedendo, talvez dando fungos na beira da unha. Não, se você parar para pensar, gente, não tinha pedicure, não tinha que as mulheres virem limpar sua unha, que é japonesa que enfia o dedo no meio dos seus dedos, assim, dá massagem. Isso não existia. E o normal era a pessoa chegar na casa de alguém e ter uma bacia de água na entrada para lavar os pés. Porém, eles não lavaram os pés de Jesus naquele dia. Eles não lavaram os pés de ninguém. O dono da festa não lavou. Então o pé de Jesus estava sujo, gente. E Jesus ficava o dia inteiro andando, pregando para as multidões. Jesus não parava. Então você imagina as condições que estavam os pés de Jesus. E aquela mulher, ela não se preocupou, ela chegou. Ela estava tão destruída. A palavra vai nos contando que ela era uma mulher da vida. Ela era uma prostituta. E ela estava cansada, ela estava quebrada, ela estava destruída. O que o mundo já tinha feito com ela já tinha sido tão usada, tão abusada, que ela não olhou as condições dos pés de Jesus, ela se jogou. Um sinal de tão humilde, ela se jogou perante os pés de Jesus e ela só começou a chorar, a quebrantar o coração dela. Talvez ela não tinha nem palavras para falar para ele aonde ela tinha ido, o que ela tinha feito, porque às vezes nos falta palavras pela vergonha das coisas que nós já cometemos. Só que a Bíblia diz que ela começou a chorar e como se não fosse suficiente, ela tirou o seu cabelo, que era a honra da mulher. A mulher naquela época, ela tinha cabelos longos, isso era um sinal de honra. A Bíblia nos diz que ela soltou os cabelos dela e ela começou a enxugar os pés de Jesus. Ela não pediu uma toalha, um napkin, please, me arruma um napkin aí, ó. Ela pegou os seus cabelos, ela se despiu da sua honra, ela se despiu de tudo que ela era. Ela falou, sabe uma coisa, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Comparado com os pés de Jesus, ela era muito mais suja do que os pés dele. E ela começou a limpar, enxugar os pés dele. E Jesus olhou para aquilo. Gente, você já pensou? Que atitude de humildade. Será que a gente tinha coragem? Só que a gente tem que entender
que ela, quando olhou para os pés de Jesus, ela não estava vendo o quão sujo estava o pé dele. Ela estava vendo o quão suja ela estava. Que ela não era merecedora nem de estar tocando nos seus pés. Porque uma mulher da vida era mulher impura. O tanto que os homens começaram a comentar: ai, se Jesus soubesse quem é essa mulher que está tocando nele. Os religiosos são assim. Eles julgam as aparências, eles julgam o nosso passado, o que a gente já fez. Só que Jesus não. O nosso Deus é um Deus de tanto amor, de tanta misericórdia, que Ele estava olhando o seu coração quebrantado. Ele estava olhando aquele coração que estava se despindo, que estava demonstrando para Ele: Jesus, eu sou essa pessoa, eu não mereço, mas eu preciso. E Jesus foi, e Jesus a perdoou. Ele a perdoou. Ele a aceitou e Ele a perdoou. Se a gente parar e ficar vendo as escrituras, a gente vai vendo quem é o nosso Jesus. A gente vai ver outra história de uma mulher que foi pega na prostituição. Ela foi pega no ato de relação, prostituta. E eles arrastaram ela perante Jesus sem piedade, os religiosos, falando que, de acordo com a lei de Moisés, que ela era digna de morte. Só que Jesus olhou para o coração daquela mulher também. Ele viu que aquela mulher estava destruída. O que ela estava fazendo não era porque ela desejava fazer. Gente, vocês acham? Um dia eu estava sentada assim em casa e estava pensando: se a gente parasse para pensar, a gente parava de falar tantas bobagens. Você acha que uma mulher acorda e fala assim: uhul, hoje eu decidi, eu vou ser prostituta? Não, sinceramente, você acha que a mulher, that's it, eu vou vender meu corpo? Gente, vamos parar para pensar um pouquinho? Isso não existe, ninguém decide optar por essas profissões. Uma menina não acorda de manhã, às vezes menina igual a gente vê, criadas no evangelho, que acabam caindo nessa nação e acabam dançando gogô. Você acha que elas acordaram, sabe uma coisa? Eu vou dançar gogô. Foi isso, eu fui chamada para dançar gogô. Opa, vai ser uma festa, vou ficar rebolando. Ninguém decide isso. Um cara acorda um dia e fala assim: hoje eu decidi, eu vou ser um marginal. Não. Infelizmente, muitas vezes, a vida vai machucando tantas pessoas, que vai levando as pessoas a fazer certas coisas que nem as pessoas mesmo entendem por que estão fazendo. Às vezes as pessoas até sabem a verdade, já ouviram que Jesus é a solução. Porém, a vida os leva a cometer certas coisas que eles muitas vezes não desejavam, que têm vergonha até de ter cometido. Porém, Jesus olha o coração. Você acha que se entrasse uma prostituta aqui hoje, Jesus ia olhar para ela e ia falar assim: ela é classe inferior a você que está na igreja? De jeito nenhum. O Senhor nos vê igual. O Senhor não faz exceção de pessoa. O amor de Deus, Ele é imenso. Foi um amor tão tremendo que foi para a cruz. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que eu não tinha morrido por esse bando de raça de víbora. Por gente que às vezes conhece a verdade e não quer. Às vezes está esperando, quando eu for mais velho. Por pessoas que deram bufetadas na cara dele, cuspiram no seu rosto. Sabe que você tinha ido à cruz? Eu sei que a minha ira tinha incendiado. Eu tinha descido aquela cruz, eu tinha dado uma chicotada numa galera. Mas Jesus não. Muitas vezes eles dizem, tem um ditado que diz: foi os pregos que segurou Jesus na cruz. Só que não foi. Foi o amor que segurou Ele na cruz. O que segurou Ele naquela cruz foi amor por cada um de nós. Foi saber que o que a gente praticou, ou o que a gente pratica, ou o que a gente vier a praticar, não é porque a gente deseja, mas é porque a vida, infelizmente, nos levou a fazer certas coisas. Só que o Senhor, Ele está pronto a nos regenerar.
Ele está pronto a restaurar. Ele está pronto a fazer novas todas as coisas. Aqueles que têm um coração quebrantado. Muitas vezes a gente pede tanta coisa, só que a gente não para entender o que nós temos que fazer. O Senhor quer que haja uma verdadeira humildade dentro de nós. Seja humilde. Se você precisa de ajuda, busca ajuda. Se você precisa de Deus, fala com Deus. Deus quer te ajudar. Deus não vai fechar os seus ouvidos, Deus não vai te ignorar. Deus não tem culpa do que os outros já fizeram com você. Foi igual nós aprendemos ontem. Os homens são mentirosos, porém Deus, Ele é sempre verdadeiro. O nosso Deus, Ele não mente. O amor dEle é eterno. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre vai ser o mesmo. Ele é o mesmo Deus que amou no passado, é o Deus que ama hoje, é o Deus que vai amar amanhã. Só que o Senhor quer que a gente entenda que Ele se agrada de corações humildes e quebrantados. Quando a gente chega perante a presença dEle, o Senhor gosta que a gente demonstre para Ele. Você não precisa ficar com vergonha de Deus. Ele não teve vergonha. A gente vê muitas vezes os filmes de Jesus e eles colocam Jesus numa fraldinha, né? Na cruz. Só que se você for ver, os estudiosos dizem que Ele estava nu. Ele não estava de fraldinha. Você quer uma coisa mais humilhante do que isso? Você ser exposto, está sendo chicotado, ainda está pelado em frente de todo mundo. Jesus não teve vergonha. Se a maioria da gente falasse assim, misericórdia, se arrancasse minha roupa já era suficiente para eu sair correndo. Não é verdade? Você ia morrer pelos outros pelado ainda, gente. É duro. Se a gente parar para pensar, gente, Jesus levou chicotada, cuspiram. Foi fora de... E ainda estava pelado. Porque se a gente fala para alguns tirar a camisa, já é uma vergonha. Ah, não, estou com um pneuzinho aqui do lado. Tirar a camisa. As meninas, então, é a famosa canga ou bermuda, né? Para esconder o quadril. Não. Você já pensou você ter que morrer por esse mundo nua, perante todo mundo? E as pessoas ainda te xingando ainda. Eu não tinha morrido. Porém, Jesus morreu. Ele foi humilde. E Ele deseja pessoas humildes. Porque os humildes vão herdar o céu. Nós temos que entender que o nosso Deus abomina a arrogância. Porque nós servimos a um Deus humilde. O diabo era arrogante. Lúcifer foi arrogante. Lúcifer quis tomar uma posição que não lhe pertencia. Ele estava querendo ser adorado. Isso é um coração orgulhoso. Ele achou que ele conseguia fazer coisas superiores aos outros anjos, que ele tinha sido escolhido por Deus. E ele começou a mostrar aos outros anjos, olha o que eu sei fazer. Só com um detalhezinho, ele esqueceu de dizer que foi Jesus que ensinou. Ele quis a glória para ele. E os outros anjos, como não conseguia fazer, ficaram maravilhados. Depois ele foi lançado fora, por quê? Porque tinha um coração orgulhoso. Porém, Deus tem um coração humilde. A gente vai ver na história que o coração humilde foi... As pessoas que mais sentiram o coração orgulhoso são os que têm perdido. A gente vai ver o povo de Israel. Eles perderam o Messias por serem orgulhosos. Porque eles estavam esperando o Messias que ia vir na carruagem de fogo e que ia botar fogo em Roma. Porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. E eles falam assim, o nosso Messias vai chegar e ele vai botar para quebrar, ele vai botar ordem na situação e nós vamos reinar. Só que quando Deus mandou o Messias de uma forma tão simples, uma manjedoura, nasceu no meio dos burrinhos, dos animais, eles não quiseram aceitar, esse não é o nosso Messias. Por quê? O orgulho.
O orgulho faz com que a gente não enxergue a Deus da maneira que Deus é. O Senhor estava ministrando meu coração falando assim, Mara, o que eu mais quero é pessoas que têm um coração quebrantado. Porque quando as pessoas se quebrantam na minha presença, o céu começa a mover. Quando as pessoas começam a se quebrantar, eu começo a fazer maravilhas. Eu opero em favor daqueles que esperam em mim. Só que não aqueles que vão ficar orgulhosos e querer tomar a glória depois. Você já pensou? A gente vive pedindo, Senhor, milagres, nós queremos ver um aleijado levantar, queremos ver um morto ser ressurreto em nome de Jesus. Mas fala a verdade, se Jesus usasse você para fazer uma oração e ressuscitar um morto, será que você ia dar glória para Ele? Ou será que você ia falar, ó, Deus fez, mas eu me consagrei? Porque muita gente é assim, às vezes isso é a humildade falsa. A humildade falsa é desse jeito. A gente fala assim, nossa, eu consegui trazer um visitante. Sabe, o visitante veio porque eu passei a tarde toda falando com ele. Não, o visitante veio porque o Espírito Santo o atraiu. Porque a palavra diz que quem atrai as almas à igreja é o Espírito. Nós somos apenas um canal, nós somos apenas um vaso. Deus usou você, Deus usou um burrinho. Sempre tem. Na Bíblia, Deus diz que Ele usou um burro. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. A palavra de Deus diz que se a gente não clamar, que até as pedras clamarão. O Senhor não vai deixar de ser glorificado. Mas o Senhor, Ele quer dar essa honra, esse privilégio à igreja. Ele quer dar esse privilégio a você. Quando Deus opera um milagre, nós temos que sentir privilegiados. Do Senhor estar compartilhando uma bênção tão imensa com a gente. Fala, Senhor, quem sou eu? Para que Tu possas conceder isso à minha vida. Com aquele jovem William, estava em coma 2 semanas atrás. Hoje nós fomos lá no hospital, achando que a gente ia ver ele. E eles falaram, ó, ele já saiu do hospital, ele foi para um centro de reabilitação. Gente, eu fico assim, Senhor, o jovem cai do 2º andar, bate a cabeça, está em coma, apagado. A tua igreja começa a orar, a gente chama ele pelo nome, pela direção do Espírito. No dia seguinte o jovem está fora do coma. Como é que a gente vai dizer, foi a geração eleita que orou? Gente, please, geração eleita pode fazer alguma coisa por alguém? Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós nos tornamos como qualquer clube, como igrejas que desviaram do propósito de Deus. Nós nos tornamos vazios, ocos, sem nada para dar. O Senhor hoje está chamando, Ele está procurando corações quebrantados. Eu sei que todos nós chegamos aqui procurando alguma coisa, talvez é restauração para o seu lar, talvez é um trabalho, talvez você está sendo humilhado no seu trabalho, você já não está aguentando mais. Talvez você está sendo humilhado na sua casa, por seus familiares, por amigos. Talvez você está querendo sair da posição de pecado, talvez você está dando essa última chance para o Evangelho. É tão duro ser criado dentro da igreja. Eu falo porque eu fui criada dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente se espelha em pessoas e em coisas, e a gente tira o nosso foco de quem Deus é. E a gente começa a ver as falhas humanas, e a gente começa a ver as coisas que vão nos decepcionando, que vai roubando o brilho e a inocência do Evangelho. E a gente passa a achar que Deus é assim. Só que Deus não é. Deus é a pessoa mais verdadeira que você vai poder encontrar. Ele não é uma experiência sobrenatural, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O problema é que as nossas decepções vão nos desviando
E o nosso coração vai se fechando e vai ficando às vezes tão duro, que a gente não consegue mais se abrir para Deus. A gente não consegue mais se abrir para um irmão, porque eu fiquei sabendo que quando aquela irmã contou para fulano de tal um problema que ela estava passando, a igreja toda ficou sabendo e eles apedrejaram ela. Quando a palavra de Deus nos ensina, é bom a gente ter alguém que a gente possa confiar, alguém com quem a gente possa se abrir. Só que se a gente ainda não encontrou esse alguém, Jesus é esse alguém. Não queira mostrar, está tudo bem, não preciso de ninguém, eu estou bem, eu estou levando. Passado, lembrei de um sobrinho do Júnior no Brasil, quando ele estava doente, a gente falava: Renan, como é que você está? E ele: estou levando. Fala desse jeito: estou levando. Ele não falava: eu estou mal, preciso de remédio, ou preciso de ajuda. Estou levando. E a maioria da gente está do mesmo jeito. O que você tem? Você precisa de alguma coisa? Não, estou levando. Não foi isso que eu te perguntei. Talvez a pessoa do seu lado vai ter a palavra de Deus que você está precisando. Só que leva uma pessoa humilde para querer ouvir. Porque às vezes a palavra que Deus quer dar não é aquilo que a gente estava querendo ouvir. Às vezes é um puxão de orelha. Só que a gente tem que entender o que Deus está querendo falar. O Senhor hoje ministrou meu coração, que Ele quer que nós tenhamos corações quebrantados. Que a gente possa quebrar o nosso coração verdadeiramente. Não se preocupe com quem está do seu lado. Quem está do seu lado tem problemas iguais ou piores que os seus. Quem está do seu lado talvez tenha pecados ou coisas ocultas iguais ou piores que você. Você tem que se preocupar com você. O Senhor estava me falando assim: Mara, minha igreja perde muito tempo preocupado com o irmão do lado. Tem que se preocupar com você. Você vai dar conta da sua vida. Quando Jesus voltar, se você estiver em pecado, você vai dar conta de você. Se o seu irmão estiver em pecado e você estiver bem, você vai embora, ele vai dar conta dele. Mas você tem que quebrantar o seu coração. Essa noite, o Senhor falou para mim: Simara, leva os meus jovens a entender que o quebrantamento move o meu coração. Que se eles apenas se quebrantar, se humilhar, se eles deixar que eu faça o que eu quero fazer nas suas vidas, eu vou poder operar maravilhas. Eu vou me fazer presente, eu vou me manifestar de uma maneira tão real. O pastor Júnior vai soltar a música número 2. E enquanto a música está tocando, eu quero que você pare e pense. Pensa no que você chegou aqui precisando. Mas coloca o seu coração perante Deus. Se você quiser vir ao altar, o que você quiser fazer é o seu momento com Deus. Fala: Senhor, eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero mover o teu coração. Senhor, eu quero te atrair. Senhor, se ainda existe arrogância, quebra, Jesus. A te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu
neste lugar. Nós entendemos, Senhor Pai, que o orgulho nos afasta de Ti e que nós precisamos nos quebrantar a cada dia na Tua presença, Jesus. Oh Senhor, nós nos quebrantamos diante da Tua presença, nós mostramos quem nós somos. Nós, Senhor Pai, mostramos os nossos corações a Ti, Senhor, nesta hora. Pois sabemos, Senhor Pai, que tudo fica nu e patente, Senhor Pai, perante a Tua presença. Que não tem nada, Senhor Pai, que nós podemos esconder de Ti. Que Tu és um Deus, Senhor Pai, que esquadrinha a nossa alma. Senhor, Tu sabes as dificuldades que muitas vezes nós passamos. Nós, Senhor Pai, mas nós precisamos da Tua presença. Nós estamos desejosos, Senhor Pai, pela Tua unção. Nós estamos desejosos, Senhor Pai, para mover o Teu coração, Pai. Nessa noite nós queremos Te mover, Senhor Pai, através de corações contritos e humilhados, corações quebrantados na Tua presença. Senhor, se ainda existe alguma coisa que está impedindo, Senhor Pai, Te peço, Espírito Santo, vem e nos mostra as áreas que ainda tem que ser quebrantada perante o altar do Senhor. Nós queremos ser como um vaso nas mãos do oleiro. Nós queremos quebrantar as nossas vidas e deixar que o Mestre possa nos moldar da maneira que Ele deseja. Senhor, nós só temos os nossos corações, Senhor, porque nós reconhecemos que não somos ninguém, que não somos nada, que não somos melhores do que ninguém. Mas, Senhor, nós nos chegamos aqui diante de Ti, Senhor, com o coração quebrantado, um coração que clama por Ti, porque sabemos que Tu és o Deus vivo. Oh, Senhor, vem sobre nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu. O Senhor fala que Ele está querendo saber quem você é de verdade. Que você admite para Ele quem você é de verdade. Ele sabe, mas Ele está querendo ouvir da sua boca. Porque é apenas quando a gente reconhece quem nós somos que Ele pode nos tratar. Ele já sabia quem era Jacó. Ele sabia que Jacó era um enganador, um falsificador. Porém, a obra que Ele tinha que realizar na vida dele, Ele teve que levar Jacó a reconhecer aonde ele estava, quem ele era na verdade. E o Senhor nessa noite Ele está falando: eu quero descer sobre vós, eu quero derramar minha unção sobre vós. Eu estou procurando corações quebrantados, corações verdadeiros, pessoas de caráter, pessoas que mostram quem sou, pessoas que mostram quem sou perante a minha presença. Eu só vou confiar naqueles que se colocam à disposição, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são genuínos. Nós não podemos enganar a Deus. O Senhor sabe quem nós somos, porém Ele só vai nos levar para um novo nível da sua unção, para um novo nível de intimidade, quando nós mesmo reconhecemos as nossas fraquezas. A gente fala: Senhor, eu sou isso, Senhor, eu sou aquilo, Senhor, eu sou pervertido. Se você beber, você tem que falar para Deus quem você é na verdade. Senhor, eu tenho pensamentos impuros. Senhor, eu preciso que você santifique a minha mente. Senhor, eu sou uma pessoa que engana, eu sou mentiroso. Se você é essa pessoa, você vai falando para Deus. Isso é o seu momento com Deus, mais ninguém. Isso é o seu momento com Deus. Você fala: Senhor, eu sou pavio curto, eu perco a cabeça, eu grito, eu brigo. Senhor, eu perco a cabeça, eu penso mal dos outros. Senhor, eu sou linguarudo. Fala para Deus quem você é. O Senhor quer derramar o poder dEle sobre você, mas Ele quer que você seja verdadeiro. Fale quem você é, porque quando você admite quem você é, a cura. É igual aqueles alcoólatras anônimos. Quando eles chegam na reunião, eles falam: eu sou um alcoólatra. Porque quando eles falam isso, eles têm a possibilidade de ser curado. O Senhor nessa noite, Ele quer que você seja sincero. Seja sincero. Como é que Deus vai confiar as coisas dEle a você se você é mentiroso?
Se você não admite nem para você mesmo quem você é, o Senhor diz: olha no espelho, olha quem você é, olha na verdade quem você é. Senhor, nós estamos tão longe daquilo que Tu mereces, mas Senhor, nós queremos a Tua presença e sabemos, Senhor Pai, que isso vale para Ti. Aquela mulher cananeia, Senhor, ela, Senhor, era uma idólatra, ela servia a Deus falso, ela praticava imoralidade, Senhor, em nome de Deus. Porém, Senhor, quando ela gritou: tem misericórdia de mim, ó filho de Davi, Tu, Senhor, paraste, Tu testaste a sua fé, mas, Senhor, Tu operaste, Tu, Senhor Pai, libertaste, Senhor, a sua vida. Senhor, quando nós admitimos quem somos, a liberdade. Se você admitir para Deus os pensamentos que correm às vezes dentro da sua mente, o Senhor diz que Ele vai te libertar dessas cadeias, dessas vozes que te tormentam, dessas vozes que te tormentam pela noite, que te tormentam nos seus sonhos. Mas você tem que admitir quem você é. Você tem que se rasgar e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não saio daqui, Senhor. Eu não saio daqui, Senhor, enquanto eu não sou tocada. Porque, Senhor, eu sei que a Tua unção quebra o jugo. Eu sei que a Tua unção pode me fazer uma nova pessoa. Eu sei que a Tua unção, Senhor Pai, pode restaurar o meu caráter. A Tua unção, Senhor Pai, pode me fazer quem Tu queres que eu seja. Oh, Senhor, esse aqui, oh Pai, olha pra mim. Senhor, olha pra mim, oh Pai. Tu sabes o que habita dentro de mim. Eu não posso esconder nada dos Teus olhos. Se eu for para o fundo do mar, Tu estás lá. Se eu subir numa montanha, Tu estás lá. Se eu só entrar, Senhor Pai, em qualquer lugar, Tu estás. Eu não posso esconder de Ti quem eu sou. Senhor, eu preciso de Ti, oh Pai. Oh Senhor, que Tu possa ser, Senhor Pai, fortalecido dentro de nós. Senhor, que as nossas debilidades vão perdendo, Senhor, o Seu poder. Quando nós entendemos, Senhor, que a Tua graça, Senhor, nos basta. Que, Senhor Pai, onde, Senhor, nós somos débeis, Senhor Pai, o Teu Espírito nos fortalece. Oh Senhor, nós Te louvamos, Jesus. Nós Te louvamos, Jesus. Porque, Senhor, Tu corriges aos filhos que Tu amas. Senhor, Tu nos levas a entender quem nós somos, porque Tu queres tratar as nossas feridas, Tu queres tratar as nossas almas. O Senhor me mostra que tem pessoas que estão presas a pensamentos e a tormentas que acontecem dentro da sua alma, que já tentaram orar por várias vezes pedindo a Deus que Deus arranque certos pensamentos, mas o inimigo vem tentando tormentar. E muitas vezes é uma capa de santidade, mas o Senhor quer que hoje a gente fale verdadeiramente quem nós somos para Ele. Porque Ele fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ele vai cuidar, Ele vai calar essas vozes. Quando a gente admite quem nós somos, o Senhor entra em ação. Oh Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos, Jesus. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Jesus. Aleluia. Senhor, Tu jamais deixas os Teus filhos sós. Aleluia. Eu vou levar até o fim, pois eu estou bem certo. Eu sei que Ele é por mim. Começou a boa obra. Quem começou a boa obra é por mim. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Ele não vai deixá-la pela metade, mas Ele vai completá-la. Aleluia. Aleluia. A história é por mim. Quem começou a boa obra é por mim. Aquele que venceu a morte é
tudo para Deus. Entrega quem você é para Deus. Entrega tudo. Entrega os seus problemas, as suas preocupações. Entrega tudo aos seus pés, que Ele vai cuidar de você. Ele é por você. Ele está cuidando dos seus filhos. Ele está cuidando. Aleluia, Jesus. Nós entregamos tudo. Entregamos tudo ao Pai, quem nós somos de verdade a Ti. Pois sabemos, Senhor Pai, que Tu irás completar, Senhor, a boa obra que Tu iniciaste em nossas vidas. Aleluia. Aleluias, aleluias, nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela Tua aceitação, mesmo sabendo quem nós somos de verdade. Tu nos amas. Obrigado, Jesus. Fala por Senhor, obrigado. Que mesmo sabendo quem eu sou, Tu me amas. Mesmo sabendo quem eu sou de verdade, Tu me amas. Aleluias, aleluias. Vou te amar para sempre, meu Senhor. Eu vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. Se andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. E nesse andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais
saber que é tempo de crescer. Despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer.